Olá, tudo bem? Bom, estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje, nossa penúltima aula do capítulo 6, a gente vai ler dos versículos 31 ao 33 de Mateus 6, que está escrito o seguinte: Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos orar para a gente começar esse estudo de hoje. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos por tudo. Nós só temos a te louvar, te agradecer, exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo. E que a tua palavra venha entrar em nossos corações e nos ensinar profundamente, Pai. Nos ensine como nós podemos ampliar a nossa fé. Nos mostre na tua palavra, Pai, qual o caminho, para que então possamos, enfim, ter a nossa fé ampliada e possamos estar cada vez mais próximos de Ti. E assim te louvamos e te agradecemos. Amém. Até aqui, em toda essa segunda sessão do capítulo 6, a gente viu muita coisa. Jesus, ele iniciou ainda lá no versículo 19, um argumento muito grande. Muito grande. Jesus já começa com o argumento de não acumular tesouros na terra, e sim no céu. Porque os olhos, quando são bons, ele é luz, mas quando eles são maus, que trevas são. Já começa a falar, ó, você não tem como servir a dois senhores. Portanto, o fato de você servir a dois senhores te leva a ter ansiedades e preocupações. E essas ansiedades e preocupações é incompatível com a vida no reino. Por quê? Eu vou te mostrar a raiz dessa ansiedade, a raiz dessa preocupação. Pequena fé. Como a gente viu, não é a ausência total de fé, mas é uma fé pequena, estreita, limitada, que não alcança a vida diária, que não é aplicada. Agora, Jesus avança mais ainda. De novo, ele reitera. Versículo 31. Portanto, não se preocupem, não andeis ansiosos. Ele começa o versículo dizendo, não andeis ansiosos. Ele começa todo esse versículo, lá no versículo 25, ele começa dizendo, não andeis ansiosos. Agora ele vai mais fundo. Não vos inquieteis, dizendo. Ele já muda o contexto. Ele vai além. O que Jesus está dizendo aqui? Ou seja, ele começa dizendo para nós, não andeis ansiosos. Ele está querendo lidar com aqui, ó, com o seu pensamento, com a sua ansiedade, sobre os pensamentos, aquilo que você pensava, aquilo que você acreditava, você estava preocupado com isso, com aquilo, aquele pensamento que você estava remoendo, ele está preocupado aqui. Agora ele vai além. A ansiedade já não virou só mais uma simples ansiedade aqui. Agora ela virou palavras. Não vos inquieteis dizendo. Ou seja, a ansiedade agora não está mais só no pensamento, ela já virou palavra. E Jesus está dizendo, é assim que funciona a ansiedade. A ansiedade, ela nunca vai se concentrar só no pensamento. Ela começa no pensamento,
E logo do pensamento, a ansiedade vira palavras. E logo de palavras vira ações, vira gestos. E de gestos vira decisões. Agora os seus gestos determinam decisões controladas pela ansiedade. E essas ações viram controle total da sua vida. O que começa no pensamento vira algo que controla a sua vida. Então, Jesus já está dizendo, a ansiedade agora ela foi além. Ela vai além. Então, ou seja, do tema da nossa aula de hoje. Como ampliar a nossa fé? Na aula passada a gente viu o problema da pequena fé. Ok, identificamos o problema. Agora, como que eu posso ampliar a minha fé para que ela não seja uma pequena fé? Veremos 3 passos principais para responder essa questão. O primeiro passo para ampliar a nossa fé é o seguinte. Perceba que a ansiedade nos torna semelhantes aos gentios. Eu diria que esse é um dos tópicos que é muito bom ser o primeiro, porque Jesus faz dele o primeiro. É o primeiro tópico que Jesus cita. Jesus, agora, ele primeiro diagnostica. Olha, não andeis preocupado com o que comer e beber, não andeis ansiosos. Aí depois ele argumenta em cima disso. Ele está diagnosticando. Olha as aves, olha os lírios. Não semeiam, não plantam, não colhem, não se vestem, não se regam sozinha. Mas ainda assim Deus as alimenta, as cuida, as veste. Ele está argumentando. Será que ele não vai cuidar de vocês? Ou seja, ele está diagnosticando homens de pequena fé. Agora que ele diagnosticou, ele ordenou, depois diagnosticou, e agora ele está mostrando como curar essa ansiedade. Portanto, como que você vai curar sua ansiedade? Primeiro ponto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Por quê? Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Aqui é uma afirmação que para nós como cristãos, ela pode ser até bem chocante. Jesus ele não está só condenando a preocupação. Ele está mostrando que existe uma mentalidade por trás. A ansiedade, ela revela uma forma de enxergar a vida, uma maneira de interpretar o mundo, uma maneira de viver. Ele já está mostrando o seguinte, às vezes a gente nem percebe, mas o motivo da nossa ansiedade tem tudo a ver com a forma que você está vivendo. Tudo a ver. E para a gente entender melhor isso, vamos fazer a seguinte pergunta. O que significa ser gentil? Muitas das vezes, a gente pensa que ser gentil é apenas um homem que não tem fé. De fato, gentil é o termo que a gente denomina para uma pessoa que ela não tem fé, né? Ela é um homem sem Deus. Ou seja, ela não tem revelação divina. É um homem que não se relaciona com o Pai. É um homem que aí é que tá. O que é ser gentil? Ser gentil não é só um homem que não tem relacionamento com o Pai, mas um homem que vive apenas para essa vida. Efésios 2, versículo 12, está escrito: naquele tempo, estáveis sem Cristo, não tendo a esperança e sem Deus no mundo, eram gentis.
O gentil, ele vive preso ao alimento, à bebida, ao vestuário, à estabilidade, o prazer, dinheiro, bens materiais, segurança, sobrevivência. Por quê? Porque isso é tudo que ele tem. Talvez a gente pense, é errado, mas é óbvio que ele vai se preocupar com essas coisas, porque isso é tudo que ele tem. Percebe? Então, um homem sem Deus, ele tem o costume de viver de duas formas. A gente vai ver aqui duas teorias reais. Primeira, a teoria da contingência. O que é a teoria da contingência? É o homem que acredita que tudo é acaso, tudo é coincidência, tudo é sorte, tudo é acidente. Foi uma coincidência ter isso acontecido, foi pura sorte eu ter conseguido isso daqui, foi pura sorte, ou foi um azar eu não ter conseguido, ou foi um acidente, simplesmente só aconteceu, ou foi um acaso do destino. Tudo é coincidência. Existem muitas pessoas que vivem nesse quesito da coincidência. Mas a gente lembra, nós como cristãos, sempre vamos lembrar de um ponto que é o seguinte: não é coincidência. O fato daquilo ter acontecido naquele ponto específico está sob o controle do Pai. É tipo aquela situação. Imagina, isso a gente ouve muita história por aí, viu? Não é pouco, é muita história. Por exemplo, a história de uma pessoa que estava andando e do nada o carro pregou. Aí, de repente, na verdade, eu vou contar melhor. Olha só, observe bem. Uma pessoa, essa história é real, uma pessoa ia viajar. Ele ia pro voo. Só que nisso que ele ia pro voo, deu tudo errado. Tudo errado. Ele já chegou em cima da hora. Chegou lá, uma moça que trabalha lá no aeroporto barrou ele por causa de algum problema que deu lá. Aí o tempo passando. Aí nisso, ele tentando resolver o problema, é a moça barrando ele. O homem xingou ela, mas xingou e xingou e xingou tanto. Aí, beleza, o voo foi embora. E ele perdeu o voo. Aí o homem xingou mais ainda aquela mulher, porque aquela mulher fez ele perder o voo. Ele foi embora. Muitos diriam que isso foi azar. Muitos diriam que, acontece. Foi um acaso do destino. Mas isso não foi acaso. Deus sabe de tudo. Pouco tempo depois, o homem foi ver o noticiário. Aquele avião caiu. Ninguém sobreviveu. Será que foi sorte? Imediatamente aquele homem agradeceu a Deus. Aquele homem voltou imediatamente para o aeroporto. E ele foi pedir perdão da moça. E ele foi agradecer ela. E ele pediu perdão por tudo que ele falou. Porque se não fosse aquela moça ter barrado ele, ele também teria ido. Será que foi acaso? Mas existe também pessoas que pensem o oposto, o extremo oposto disso, que é a teoria do fatalismo. O que é a teoria do fatalismo? Já é o oposto. O que tiver de ser, será. Se for para ser, bem. Se não for para ser, não vai ser. Não adianta nada que eu faça.
Se não for para ser, não vai dar certo. Porque tudo já está determinado. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, fora do âmbito cristão, a gente tem pessoas que determinam, não, se for para ser A, eu me inscrevi para a faculdade. Se tiver de ser, será. Se não tiver de ser, não será. Estuda não para ver. Não é assim que funcionam as coisas. Entende? Por exemplo, pessoas usam isso para justificar de inúmeras formas se a pessoa vai passar ou não. Mas não estuda não para ver se você não vai passar. Se você estudar, você vai passar. Se você não estudar, a tendência é que você não vai passar. É isso. Só que o problema do fatalismo é que o fatalismo ele bate de frente justamente contra Deus. Porque ninguém é entregue ao acaso do destino, assim. Tipo, não, foi um acaso do destino. Mas também o Sermão do Monte combate esses dois extremos. O Sermão do Monte também diz que ninguém é controlado por uma força completamente cega. O que tiver de ser, será. E não adianta nada que você faça. Isso reflete muito também no cristianismo. Gente que acredita que não. Essa pessoa está determinada para ela ser salva e essa está determinada que ela vai ser condenada. E não importa o que ela faça, ela vai ser condenada. Quem determinou isso? Você? Percebe? O que o autor do livro determina, assim como os teólogos determinam? Não é assim que funciona. Você deve buscar a Cristo. Você deve ir até Ele. Cristo morreu por nós. Quem determina se você vai ser salvo ou não é você. Sua responsabilidade é buscar a Cristo. Então percebe que ele está combatendo esses dois extremos. O sermão ele combate esses dois extremos. Por quê? Porque o controle está na mão do Deus vivo. Então o crente ele precisa perceber que ansiedade excessiva é agir como alguém que não conhece o Pai. É agir dessa forma. Agir como se a vida tivesse ao acaso do destino. É agir como se não. O que tiver de ser, será. O que não tiver de ser, não será. E pronto. É agir dessa forma. É viver como se tudo dependesse desta vida apenas. E interpretar como os incrédulos interpretam. E aqui a gente entra e cai em cima de um grande perigo. O crente mundano. O que é o crente mundano? O crente mundano são as pessoas que são corretas na doutrina, certo? São corretas na doutrina, mas mundanas na prática. Ou seja, são pessoas que conhecem a verdade. Nós conhecemos a verdade. Defendem o evangelho, falam sobre a salvação, creem corretamente sobre a salvação, mas vivem dominadas pelas mesmas preocupações do mundo. O problema não é no que a pessoa acredita, mas como ela reage à vida. Isso é um quesito muito poderoso, porque isso leva a uma altíssima reflexão pessoal. Pergunta: como você reage à vida? Aqui, a pergunta não é no que você acredita. Eu não estou perguntando se você acredita em Deus ou não. Eu estou perguntando, tá, como é a sua reação diante da vida? A sua reação em relação às dificuldades é diferente das dos incrédulos? A sua fé afeta a sua maneira de viver? Eu posso olhar para a sua vida e pensar, nossa,
ele pertence ao reino mesmo. O evangelho governa todas as suas decisões diárias? O que há de diferente em você? Faça essa reflexão, porque até hoje, para mim, é uma das reflexões mais poderosas do sermão. E isso faz com que a gente volte para Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós somos sal da terra. Você está sendo sal? Você está sendo luz do mundo? Até onde eu saiba, luz do mundo reflete o quê? Uma pessoa que exala brilho. Ou será que nós somos um bando de crente que exala ansiedade ao invés de brilho? Exala preocupações, exala comportamentos iguais a qualquer um. Uma das perguntas mais poderosas feitas nesse estudo do Sermão do Monte. O que fazei demais? O que você faz a mais do que os outros? O crente, ele interpreta a vida diferente do gentio. Ele interpreta a vida à luz do reino. O incrédulo, ele interpreta tudo horizontalmente. Como assim horizontalmente? Está focado nessa vida. Ele nasce nessa vida e ele tem todo um contexto onde eu preciso viver minha vida nesta terra. Por quê? Porque é tudo que eu tenho. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei se mês que vem eu ainda estarei nesta terra. Portanto, eu vou aproveitar o hoje como se não houvesse amanhã. Eu vou aproveitar, eu vou curtir, eu vou buscar viver os prazeres bem, vou usar tudo quanto eu tenho direito ao meu favor e aproveitar tudo que eu tenho nesta terra. Porque isso é tudo que o ímpio tem. Tudo que o ímpio tem. O crente não. O crente, ele já tem que colocar tudo dentro do contexto do reino. O que o ímpio faz? Tudo que o ímpio tem, aqui é dinheiro, bens, pessoas. Se ele perde essas pessoas, ele se desespera. Se ele perde dinheiro, ele se desespera e fica preocupado, ansioso. Se ele perde os bens, ele pode se desesperar, reagir impulsivamente, se deixar se controlar pelas emoções. Não é o que a gente vê? Quando, por exemplo, uma pessoa ela perde uma pessoa, instintivamente ela reage impulsivamente, gerando muitos casos que a gente vê por aí. Pois é. Aí, pelo contrário, o crente ele não faz isso. O crente, diante dos problemas, das dificuldades, diante dessas situações, o crente se pergunta primeiro. Ele muda. O crente ele muda o contexto. Antes ele para e pensa consigo: ei, você é crente. Para por um minuto e raciocina. O que Deus está fazendo aqui? Eu acredito em tal coisa. Ok. Está acontecendo essa situação aqui. Ok. O que as escrituras falam sobre essa situação? Como que as escrituras podem iluminar essa situação? Eu sou um filho de Deus, não sou? Então, como que um filho de Deus reagiria diante dessa situação? Como que eu, diante do evangelho, interpreto essa situação? É o famoso para por um segundo apenas.
e pensa. Percebe que a gente volta exatamente para o problema da pequena fé? O maior problema da ansiedade e das preocupações é que a gente não pensa. A gente não pensa. Porque se você parar por um segundo que seja e refletir, você vai se fazer a seguinte pergunta: por que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou ansioso com isso? Ou como que eu devo reagir diante dessa situação? O que a palavra fala sobre isso? Eu sou filho de Deus. É parar por um segundo e lembrar: eu sou filho de Deus. Portanto, como um filho de Deus, reage. Um segundo para pensar. O incrédulo, ele não consegue fazer isso. É impossível. Porque é simples. Primeiro que o incrédulo, ele não conhece a providência do Pai. Porque, para o incrédulo, Deus é Deus, mas não é Pai. O incrédulo não conhece o propósito de Deus. Não conhece o Pai. Não conhece suas promessas. Não conhece o seu conforto. Não conhece, ele não sabe o que é ser filho de Deus. Então, é muito simples, ele não vai pensar. Talvez ele pense que está sendo intelectual e pense, não, mas eu penso porque eu sou um homem muito intelectual e eu sempre penso antes de agir. Mas não tem como. É impossível. Porque no fundo, o incrédulo sempre vai ser controlado pelas suas emoções, que o sujeitará à ansiedade e preocupação. O crente não. O crente, ele já lembra imediatamente de Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ou seja, para o crente, ele já inverte. A dor, agora, ela passa a ser interpretada de outra forma. É Deus me ensinando. Portanto, eu me alegro, porque eu vejo que é o meu Pai me ensinando. Existe coisa melhor do que ser ensinado pelo Pai? Aprender a lidar com as coisas da vida? Nossa, imagina! Ser ensinado pelo Pai, o Pai ensina, o Pai cuida de nós. Eu, em particular, é aquilo, se a gente para pensar de forma bem sincera, é aquilo que a gente lembra. Existe 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. E tu tá preocupado comigo, em me ensinar? Comigo? O que eu tenho de especial? Pois é. Deus, soberano do jeito que é, se preocupa comigo e com você dessa forma. E não só isso, como ele ainda cuida de nós e nos ensina. E diante dessa luz, eu te pergunto: você acha que eu vou me deixar entregar pela ansiedade e preocupação? Você acha que eu vou deixar de me alegrar diante das dificuldades? Você acha que eu vou deixar de me regozijar diante das tribulações? Pensando, é o meu Pai me ensinando. Pois é. Essa é a visão do crente. Uma frase muito poderosa para nós e bastante confrontadora. Talvez você pense: agora, eu me comporto assim, eu me preocupo, eu faço essas coisas, eu sinto ansiedades, eu busco essas coisas. Eu tô errado em buscar essas coisas? Tá. Sabe por quê? Porque você não é gentil. Versículo 6, 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Jesus está dizendo para você: você não é gentil. Para.
de ficar procurando essas coisas. Para. Você não pertence mais ao mundo. Você não é órfão. Você tem um pai, um Deus que te sustenta, que te guarda. É o ser todo-poderoso. E você pertence ao reino desse ser todo-poderoso. Você o conhece não só como Deus, mas como Pai. Você não vive sozinho. Ou seja, a fé, ela vai crescer quando você lembrar de algumas coisas. Lembrar quem Deus é e lembrar quem você é. Você não é gentil. O problema de muitos cristãos é que esquece sua posição, esquece que é filho de Deus e esquece que pertence ao Pai. E por consequência esquecem quem é o Pai, quem Deus é. Portanto, pare de se comportar como gentil, porque você não é gentil. E isso já vai nos conectar com o segundo princípio que Jesus quer nos trazer aqui para nós. O segundo princípio, como eu posso ampliar a nossa fé? Que está no versículo 32. O vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Jesus, ele não só dá o primeiro argumento, como ele dá um segundo argumento justificando o primeiro. Por que não buscar todas essas coisas? Porque o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Ou seja, é um assunto que a gente já conversou muito aqui. Mas Jesus, ele nos conhece. Jesus, por nos conhecer muito bem e por ser um professor do mais alto nível de excelência, ele sabe que uma das melhores formas, na verdade, se não a melhor forma de aprender é com a repetição. E não só isso, como ele nos conhece. Ele sabe que nós somos esquecidos. A gente fala para o crente, olha, é assim a coisa. Semana que vem já esqueceu. Então Jesus reitera, olha, como eu disse, aqui, aqui, aqui. E no resto de Mateus inteiro ele vai continuar reafirmando e reafirmando e reafirmando os mesmos pontos. Porque ele sabe o quanto nós somos esquecidos. Ele sabe o quanto nós somos resistentes. Ou seja, aqui já mostra que ele não só nos conhece, mas ele nos conhece profundamente. Não superficialmente, não parcialmente, mas completamente. Hebreus 4, versículo 13. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que está lá em cima. Não adianta. Até aquilo que está no nosso mais profundo íntimo, no mais profundo possível, que a gente pensa que às vezes nem a gente sabe o que está lá, ele sabe. O Pai conhece as suas tristezas, pressões, medos, ansiedades, inseguranças, todas as suas tentações, todos os seus problemas, suas fraquezas, as suas forças, sabe das suas lágrimas, das suas necessidades, dos seus pensamentos. Portanto, ele sabe tudo isso e ele está aqui conosco. Portanto, uma lição muito boa. Quer ampliar sua fé? Conselho. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, ouse pensar
que você está só. Ah, porque eu estou muito só. Não ouse. Porque você não está só. João 16, versículo 32. Não estou só, porque o Pai está comigo. É Jesus falando isso. Em Hebreus 13, versículo 5. De maneira nenhuma, de maneira alguma, te deixarei. Eu fico pensando comigo. Lucas, pensando comigo. Imagina você tá com uma pessoa, você é amigo dela, gosta muito dela, se faz presente com ela, faz tudo por ela, ou ele, tanto faz. Faz tudo isso. E essa pessoa chega para outra pessoa e diz: eu sou muito só, não tenho ninguém. Dói só de pensar. Mas hoje dói mais ainda pensar o quanto eu fiz isso com Deus. Quantas vezes eu não cheguei e falei: nossa, eu sou muito só. Eu já falei, pus em palavras isso. Em palavras, dizendo que eu sou muito só. E hoje eu penso: por que eu falei isso? O que Deus era? Nada? Ele estava ali só por estar, não era nada? Pois é. Irmãos, crentes, lembre-se, o Pai, ele não está distante. Ele está aqui, presente. Ele vê, ele sabe, ele acompanha, ele cuida. Se até um pai terreno cuida dos seus filhos, multiplique isso pelo Pai Celestial. Multiplique e veja o resultado. Agora, o terceiro ponto e o último argumento de como podemos ampliar a nossa fé. E aqui entra um argumento muito poderoso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa passagem, eu vejo essa passagem em particular como uma passagem que, no caso, ela não é mal interpretada. Geralmente as pessoas geralmente, eu não falo todas, mas geralmente as pessoas até interpretam certo. Qual que é a interpretação? Que o reino tem que ser prioridade, certo? Então qual que é o problema dessa passagem? É que as pessoas interpretam certo e não cumprem. Do que adianta? Ah, eu entendi, o reino tem que ser prioridade. Ué, então por que não é prioridade na sua vida? Jesus, mas eu vou pôr à luz de outro ponto agora. Por que Jesus está falando isso? Buscar e pôs em primeiro lugar. Ele está querendo combater a ansiedade. Ou seja, esse versículo não é o versículo principal. É apenas uma consequência. Ou melhor, é uma resposta. A cura da ansiedade não é pensar menos. Não é ignorar problemas. Não é que você não tem que fingir que os problemas não existem. Não é isso. Não é que o crente ele vai se tornar passivo. Entende? Não é que o crente vai ignorar as coisas, não é que o crente ele não vai viver as coisas desse mundo, não é que o crente não vai buscar nada neste mundo. Jesus está dizendo: olha, o quesito agora da ansiedade é que você precisa reorganizar as prioridades da sua vida.
Qual que é o sentido da palavra buscar? Buscar, aqui, nesse sentido bíblico que Jesus quis usar, é sentido de anelar, desejar, mas não só desejar, desejar intensamente. É perseguir, colocar o coração nisso. Ou seja, não é só buscar mecanicamente. Ah, eu tô buscando, tô indo para a igreja. Grande coisa. Não é orar automaticamente. Não é devoção superficial. É sincera. É um desejo que vem daqui. O que significa buscar o reino? Vamos se aprofundar mais nisso para a gente entender. Buscar o reino é colocar Deus no centro. Ah, isso é óbvio, né? É viver em função do reino. Também é óbvio. É priorizar as coisas eternas. Aqui está um ponto que a gente pensa, ah, isso é óbvio, mas as nossas ações muitas vezes não mostram isso. Lembra da nossa conversinha? Priorizar o que é eterno e não o que é temporal? O quanto que a gente valoriza mais do que o necessário as coisas que são temporais nesta terra. E as coisas que são eternas, muitas das vezes a gente nem tchum. O que é buscar a Deus em primeiro lugar? Buscar o reino em primeiro lugar? Priorizar as coisas eternas. É dar ao que é eterno o seu devido valor. O que é eterno? A minha alma. O que eu vou me preocupar mais? Com esse corpo, que em algum momento vai voltar ao pó? Não estou dizendo que eu não vou cuidar do corpo. Prestem muito bem atenção. Vou reformular a pergunta. Com o que eu vou me preocupar mais? Mais. Com esse corpo, que em algum momento vai voltar ao pó, mas eu preciso cuidar. Mas o que é prioridade maior? Esse corpo ou a alma que habita esse corpo? Óbvio que é a alma. Porque a alma é eterna, o corpo não. Então percebe que o quesito não é um anula o outro, mas um está acima do outro. Nosso problema é que a gente inverte tudo. Buscar o reino é comunhão ativa com Deus. É buscar santidade. É desejar proximidade com o Senhor. É cultivar. É um crescimento progressivo espiritual. Colossenses 3, versículo 2, é pensar nas coisas lá do alto. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17 a 18, é não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque o que se vê é o que se vê acaba, mas o que não se vê é eterno. O problema de muitos crentes, e aqui entra um ponto. Já parou para pensar? E eu imagino que talvez muito de nós, eu imagino que todo crente com certeza deve ter passado por isso. Não generalizo, mas todo crente deve ter passado por isso. Tá ali de boa. De repente vem a crise. Quando vem a crise, aí você percebe que você nada mais é do que um baita de um grosseirão. Porque você reflete, há quanto tempo que eu não falo com Deus? Quando foi a última vez que eu li a Bíblia? Quando foi a última vez que eu jejuei? Quando foi a última vez que eu falei sério assim com o Pai? Nossa, faz um mês assim. A última vez que eu li a Bíblia foi semana passada, mês passado. E agora eu tô aqui. Agora eu tô buscando a Deus severamente. Mas por quê? Porque eu tô em crise. E ainda assim não mantém regulado.
Aí você percebe que só ora quando está sofrendo, só busca quando está precisando. Aí sim, a gente olha e a gente pensa, agora ele está buscando verdadeiramente. Mas agora? Aí vem as seguintes perguntas básicas. Você busca Deus regularmente ou apenas nas emergências? Deus é o seu botão de incêndio, assim. Quando tudo começa a pegar fogo, aí você aciona o botão para Deus aparecer. Aí você vai até ele. Sua oração é sincera ou apenas mecânica? Realmente você sente alguma fome espiritual? Você sente desejo de buscar a Deus? Realmente existe aquela sede de Deus? Analise isso internamente. Se avalie. Existe de fato a fome e a sede de justiça? Existe? Porque lembramos, Jesus definiu o crente, não é? Quarta qualidade do crente? Fome e sede de justiça. Você tem? E aqui é bom a gente ter lembrado porque percebe que a gente fala fome e sede de justiça. Lembra o significado de justiça? Lá das bem-aventuranças? Coisas espirituais que vêm de Deus. Mas perceba o que ele fala aqui, ó. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele separou reino e a sua justiça. Como assim? O que significa e a sua justiça? Significa que o reino envolve santidade. Como assim a sua justiça? Exatamente a bem-aventurança. Quando ele diz buscar o reino e a sua justiça, ele está dizendo buscar a sua justiça é ter fome e sede de justiça. Porque quem busca a justiça é quem tem fome e sede dela. Percebe a lógica? Então, o reino não é só proteção, bênçãos, conforto, tem tudo isso. Mas é buscar santidade, transformação, pureza, retidão, semelhança com Deus. Ou seja, percebe que o negócio aqui é puramente ativo. Puramente ativo. Caminhando para o fim da nossa aula, ele ainda diz o seguinte, ó. Sua justiça, ou seja, ter fome e sede de justiça. Quando ele fala isso, ele está dizendo isso. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que são todas essas coisas? Todas essas coisas, ele está falando disso, ó, do que vamos comer, do que vamos beber, do que vamos vestir. E ele está falando só de necessidades básicas? Até que não. Está falando até do excedente. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo muito bem explícito, bíblico. Vamos lá. Para quem ainda acredita que Antigo Testamento é coisa do passado, vamos voltar para o Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 13. Será que Deus mudou as leis? Será que o que acontecia no Antigo Testamento não funciona mais? Vamos ver? Salomão, ainda novo, bem novo, diríamos até um adolescente, de não lembro quantos anos, mas ele era bem novo ainda, se tornou rei. Ele podia pedir qualquer coisa de Deus. Qualquer coisa que Deus daria. Ele podia pedir vida longa, e Deus daria. Ele podia pedir riquezas, e Deus daria. Ele podia pedir fama, e Deus daria. Não. O que ele pediu? Pai, me dê sabedoria para que eu governe meu reino. Sabedoria. Primeiro Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Aí,
o que acontece? Salomão pediu sabedoria, certo? E o que está escrito no versículo 10? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá alguém igual a você. Também darei a você o que não pediu, riquezas e fama, de modo que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E mais, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, meus mandamentos, como seu pai Davi, eu ainda prolongarei sua vida. Olha o que ele está dizendo. Basicamente assim, ó, eu vou traduzir para vocês em outras palavras. Se você buscar meu reino em primeiro lugar, eu ainda vou te dar vida longa. Você não pediu, mas eu vou te dar. E a partir dessa passagem, a gente começa a pensar consigo mesmo. A gente chega, como ser humano, a uma situação praticamente doentia. Doente. Buscando riquezas, buscando fama, status, bens, buscar pessoas, buscar prazer. A gente busca tanto as coisas dessa terra, ora pedindo a elas, ora a Deus, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, a gente pede tanto as coisas. Né? Basicamente, se a gente parar para pensar, em muitos casos, as nossas orações são baseadas nisso, em pedir coisas. E detalhe, não é pedir qualquer coisa. Geralmente, em muitos casos, quando a gente se percebe, a gente só está pedindo coisas terrenas. E o exemplo de Salomão traz isso à tona. Salomão pediu uma coisa. Uma coisa ele pediu. Ele pediu sabedoria. Apenas. O que Salomão fez? Não significa que ele não queria as outras coisas. Talvez ele queria, tá? Vamos pensar dessa forma. Talvez ele quisesse outras coisas. Mas o que ele botou em primeiro lugar? O reino de Deus. O reino de Deus ele botou em primeiro lugar. Aí o que ele ganhou a mais? Simples. Ele apenas ganhou a maior riqueza da história, fama, vida longa. Apenas. E pensar que muitas das vezes nós corremos loucamente atrás dessas coisas. E Salomão ganhou de graça. Porque ele era o favorito? Não. Simplesmente porque ele buscou Deus. Simples. Ele botou prioridade na coisa certa. Só por isso. Apenas por isso. Então, existe uma frase que é muito bonita, que eu já ouvi, e trago essa frase aqui para aula. Que é: quando Deus ocupa o centro, as demais coisas encontram seu devido lugar. Vamos lembrar sempre, e aqui a gente vai reforçar essa ideia: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como a gente viu, um pai cuida do seu filho, não é? Mas vocês acham que um pai vai dar para o filho somente o que ele precisa para sobreviver? Não vai. O problema é que às vezes a gente esquece que ele é o pai. Não significa prosperidade automática. Calma lá, quando eu digo isso, não significa que se você se tornar cristão, automaticamente você vai ganhar luxo e prosperidade. Não é isso. Ou você vai ser isento de sofrimento. Longe disso. O que eu quero dizer é: o pai cuida do seu filho. Cuida bastante dos seus filhos. A promessa
é o pai. O resto que vier é lucro. Se vier fama, lucro. Se vier riqueza financeira, é lucro. Foi acrescentado à sua vida. Como Salomão fez. É a gente chegar e dizer, puxa, pai, eu apenas pedi proximidade contigo, pedi fé, e tu me deu tantas outras coisas. É isso. O pai, ele acrescenta. Como um pai terreno, pense num pai terreno. Um pai terreno não vai apenas dar o suficiente para o filho dele sobreviver. Não. Um pai terreno, ele dá mais. O pai terreno compra coisas, brinquedos, itens. Ah, mas provavelmente o menino não deve nem precisar daquilo. Mas o pai foi e comprou. Gosta de fazer os gostos do filho. Aí eu te pergunto, isso é um pai terreno. Imagine o pai celestial, multiplique isso pelo pai celestial. O quanto mais ele não faria, muito mais do que um pai terreno. Pois é. É aquela passagem que hoje eu sempre penso comigo. A gente quer uma coisa e hoje a gente foca tanto numa coisa, mas a gente tem que lembrar que o pai está disposto a dar muito mais daquilo que a gente quer. A gente quer uma coisa e o pai está disposto a dar mais ainda. Não esqueça disso nunca. Conclusão. Como que a fé é ampliada? Deixando de viver como gentios. Lembre, você não é gentio. Então pare de viver como um. Pare de pensar como um. Pare de ser ansioso. Pare de ser preocupado. Lembre quem você é. Você é filho de Deus. Quem é Deus? O nosso Pai. Lembre quem é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, o princípio, o fim, a verdade, a vida, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo e tudo quanto está nele. Ele é o dono da prata e do ouro. Toda a riqueza, tudo que existe é dele. Você acha que ele não tem como te dar essas coisas? Ele tem como te dar tudo. Ele tem como nos dar tudo. Porque ele é o dono de tudo. Devemos pegar as circunstâncias, problemas, dificuldades e usar a palavra. Parar por um segundo e pensar como que eu vou interpretar essa situação à luz da palavra. O que a palavra falaria sobre essa situação? Como eu posso buscar Deus continuamente? O que a palavra fala? Como que eu, sendo filho de Deus, devo me portar diante desta situação? Basta um segundo e pensar nessa pergunta. Um segundo é pensar, de fato. Colocar o reino acima das outras coisas. Ah, mas eu quero ter dinheiro. Tá, tudo bem. Mas a pergunta é, o que você quer mais? Deus ou o dinheiro? Se você tivesse de escolher entre Deus e o dinheiro, o que você escolheria? Isso. Responda sinceramente no seu coração. Porque isso já mostra quem está priorizando, quem está como prioridade no seu coração. Se você recebesse rios de dinheiro, rios, mas tivesse de escolher entre isso e Deus. Sempre pense nisso. Quantas outras coisas, pessoas, coisas estão acima de Deus? Será que Deus está na prioridade mesmo? Ponha Deus em prioridade. Sempre, sempre. Ele é o final, ele é a palavra final, a decisão final. Ele, além de ser o princípio, ele é o fim. O Pai sabe quem é você, ele te vê, ele cuida de você e você não está sozinho. Você tem um Pai presente.
A todo momento, até quando você esquece dele, ele se faz presente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar para fechar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo. Só temos a te louvar, te agradecer, exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado mais uma vez por este ensinamento, Pai, por nos ensinar a ampliar a nossa fé. E que tu venha, Pai, cada vez mais nos ensinar como verdadeiramente podemos glorificar a Ti, glorificar o Teu nome, como podemos aumentar a nossa fé, Pai, se aproximar de Ti, a pensar, e que toda ansiedade e preocupação venha a ser repreendida, Pai, pois não faz parte de nós como cristão. Mas antes, nos ensine a confiar mais em Ti, que as nossas atitudes, até as menores das menores atitudes, venham ser iluminadas pela Tua palavra. E que através não só de palavras, mas através das nossas ações, o Teu evangelho venha a ser pregado e vidas venham a ser tocadas e o Teu nome venha a ser glorificado. Perdoe-nos, Pai, pela nossa pequena fé, nossos pecados e nossas falhas. Nos ensine, nos guarde, nos proteja como Tu já faz e sempre faz. E assim, continue cuidando de nós, Pai, que somos Teus filhos. Que possamos confiar cada vez mais em Ti. Assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.